chegou pro nosso samba. Nosso samba já vai começar. Nosso samba é ligado, é um samba de boa. Fica pro samba, que o samba chegou. E o nosso samba já vai começar. O nosso samba é do lugar, o nosso samba é do lugar. Fica pro samba, que o samba chegou. E o nosso samba já vai começar. O nosso samba é do lugar, o nosso samba é do lugar. Vem chegando o nosso samba já vai começar. Nosso samba é esse lugar, ele tem chegado pra quem quer dançar. Vem chegando o nosso samba já vai começar. E quem chegou, chegou, quem não chegou pode chegar. Entre na roda, segure o samba na palma da mão. Solte sua voz, sua flor tudo em emoção. Boa noite. Mais uma vez estamos todos aqui reunidos num dia mais que especial para esse evento incrível que a Reafro organiza junto com parceiros. Esse, então, é mais uma edição do Afron Talks, o nosso talk show de entretenimento, de afroempreendedorismo, para que a gente possa se conectar, sair um pouco das redes, parar de fazer negócios apenas pelas redes e poder se olhar nos olhos e conhecer as pessoas com as quais a gente se relaciona diariamente ou tem interesse em se relacionar. Seja para fazer amizade, fazer negócios, conhecer novas pessoas e outros afroempreendedores que estão aí na batalha pela sobrevivência dos seus negócios ou pela evolução dos seus negócios. Então, esse é um evento da Reafro, com a transmissão e gravação da nossa TV Nação Preta. Por favor, sigam a TV Nação Preta no YouTube, é lá que passam os nossos programas e a gente sempre procura alavancar também o nosso evento através da transmissão da TV Nação Preta. Nesse dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nós recebemos uma convidada pelo qual eu não tenho nem muita roupa para poder fazer esse momento aqui. E aí eu fui atrás dos meus parceiros e hoje eu estou totalmente vestida e com a minha indumentária pelos nossos parceiros afroempreendedores que estão ali fora. Então, Pimenta Mimosa, Ateliê Bahia da Ferreira, muito obrigada por estarem me produzindo hoje. E a gente precisa muito agradecer todos esses parceiros que têm feito o Afron Talks dar certo até então, que é o Butum Finanças, vocês ouviram, nosso amigo Geison acabar de falar, Pérola Negra by Zezé, Baladão e Fagundes Advogados, Êxito Segurança, Icom Contabilidade, Yellow Educação Infantil e Caldos Quentes, que inclusive é um dos nossos expositores aí, todo mundo pode dar uma passadinha ali depois. Então, pessoal, nós vamos começar com uma biografia de respeito. Eu não quero que a minha história sirva de exemplo para ninguém. Quero que a sociedade mude para que todos possam ter acesso igual. A minha história é só uma exceção que confirma a regra geral de racismo e exclusão dos negros no Brasil. A autora dessa frase é a nossa convidada especial dessa 8ª edição do Afron Talks, a doutora Karen Luize Pinheiro, juíza de Direito da Primeira Vara do Júri de Porto Alegre, diretora do Departamento de Direitos Humanos da Júris, presidente do Instituto de Acesso à Justiça e a nossa conselheira fiscal da Reafro. Com muito orgulho. Doutora Karen, muito bem-vinda. Seja bem-vinda ao Afron Talks. Obrigada. Salva de palmas. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Muito emocionada, inclusive, e tremendo um pouquinho para trocar um pouco de ideias com vocês, contar a minha história. Muito bem, é isso que a gente quer saber. Bom, Karen, desculpa Brasil, Karen, intimidade já foi uma coisa relacionada aqui, então, Karen, óbvio que todos nos espelhamos nesse momento, no dia especial a gente tem hoje a maioria de mulheres aqui, como eu estava te comentando, geralmente vem alguns homens assim, mas hoje as mulheres vieram em peso, então isso nos traz mais alegria ainda, porque significa que, de uma certa forma, nós estamos tendo bons exemplos também que estão nos conduzindo aí para o nosso progresso. Então, qual é a tua história de progresso? Puxa, vamos lá. É uma história de progresso, sim. Eu sou natural de Porto Alegre, filha de um advogado e de uma farmacêutica bioquímica.
A minha história, então, começa já uma geração, duas antes, porque na minha família eu sou a terceira geração com curso superior, né, pela parte materna. O meu avô era formado em contabilidade e a minha mãe farmacêutica. E talvez por isso eu tenha feito uma caminhada um pouquinho diferente da maioria das pessoas do nosso povo. Mas eu fiz magistério antes disso, foi quase que uma obrigação na família, porque meu pai disse que eu com certeza seria uma boa professora e teria uma colocação no mercado de trabalho se eu fizesse magistério. Então eu cursei na Escola Sévigné, no Colégio Sévigné, o magistério, e de lá saí em 1986, empregada pela Escola São Luís, que fica lá no Teresópolis, onde eu trabalhei até 1990. Em 90 eu fui aprovada num concurso para professora municipal. Trabalhei até 98 na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e aí depois, me formando em Direito, trabalhando e estudando, me formei em Direito e fiz a Escola da Magistratura. E no primeiro processo seletivo que eu resolvi, vou fazer concurso para juiz e vou passar, porque eu estou olhando na minha volta e as pessoas estão sendo aprovadas, então eu acho que eu tenho condições. Eu baixei a cabeça durante um ano e estou aqui. Esse é o início da história, né? Uau! Que vai muito longe ainda. É. Mas, né, no meio da história, sabemos que temos várias histórias dentro dessa história e dessa trajetória que tu traçou até chegar nesse ponto. E uma delas, entre as conversas de elevador, que a gente escuta por aí, antes, na tua ascensão, na tua caminhada e trajetória de ascensão, quando te disseram naquele elevador e riram da tua pretensão, quando te perguntaram, o que tu quer ser? Juíza. E riram de ti quando tu disseste isso. Aquilo foi o marco que disse para você, eu vou ser e vou chegar lá? Sim, foi. Porque foi muito forte. Até então, eu demorei muito tempo para compreender aquele diálogo. Ele foi um diálogo que me desafiou, mas eu não conseguia entender por que um outro indivíduo não via em mim a possibilidade e as capacidades, né, as qualidades suficientes para ocupar um cargo na magistratura. Quando eu ouvi daquela pessoa ela me dizer ela só quer ser juíza, como se, opa, esse não é o teu lugar, olhem só o que ela quer, ali sim, eu acho que foi ali que eu decidi que eu queria magistratura mesmo. Tu acha que eu não posso ser juiz? Eu vou ser juiz. E foi quando realmente, assim, interessante tu dizeres isso, porque eu fiz 2 períodos na Escola da Magistratura e isso aconteceu no segundo período, quando eu estava concluindo e quando estava muito próximo de abrir um novo concurso para a magistratura. Era de tarde, eu me lembro claramente daquele dia, nunca mais vou esquecer, escrevi sobre ele, né? E foi ali que eu decidi, não, esse espaço também pode ser meu e eu vou ocupá-lo. Bom, Karen, nós estamos aqui reunidos no dia 25 de julho. Qual a importância de marcar essa data, uma data que tem uma relevância, ela foi confirmada pela última e única presidente mulher que nós tivemos, né? Foi uma lei instituída naquela ocasião. Qual a importância dessa data? Qual a importância de estarmos reunidos e por que ainda é necessário que nós tenhamos essa marcação de datas específicas, principalmente em relação à mulher negra? Eu acho que, mais do que tudo, é um momento, um espaço, um dia que deve desencadear vários outros dias e várias outras possibilidades de diálogo e de conversação entre nós. Nós precisamos nos autorreferenciar. Eu acho que essa é a grande palavra. 2 dias atrás eu estava lá em Maringá e fiz uma palestra, falei sobre magistradas negras no nosso país, relatei aos estudantes da Universidade Estadual de Maringá e quando terminaram as perguntas, uma menina levantou a mão e pediu a palavra e disse assim, eu não queria falar nada,
eu só queria agradecer. Meu nome é Dandara, eu sou estudante de Direito e eu nunca tinha visto uma magistrada negra. Quando a gente fala em se autorreferenciar, é exatamente isso. Eu cresci também sem nunca ter visto uma magistrada negra. Eu nunca tive mulheres negras com as quais, ou sobre as quais eu pudesse, para as quais eu pudesse olhar e dizer: ela pode, eu posso, eu vou formar minha identidade a partir dessa mulher. Eu sei que esse espaço também pode ser meu, ela é capaz, ela é inteligente. Eu tinha uma mãe com curso superior, enfim, em casa, mas a gente precisa se colocar no mundo e transitar no mundo sabendo disso, entendendo isso como uma possibilidade. Ser magistrada, para mim, nunca esteve na minha esfera de possibilidades. Eu não tinha referências nesse sentido. Então, quando a Dandara, uma menina, levanta num auditório cheio e depois ela me abraçou, ela tremia como nós tremíamos antes, por estar perto de mim, eu começo a entender, como diz a Sueli Carneiro, o que a gente representa umas para as outras, né? Quando a gente consegue perceber o que representa para o outro e o que está interferindo na formação da identidade desse ser humano, a gente compreende também porque é um 25 de julho. Eu acho que é isso. Perfeito. Acredito nisso também, nós precisamos de referência e talvez esse espaço aqui e essa invenção muito bem sucedida de uma pessoa pouco conhecida no Rio Grande do Sul chamada Onília, tem um pouco, aliás, tem bastante desse objetivo de poder dar visibilidade para que a gente possa se reunir, se olhar e dizer: olha, eu tenho quem faça aquilo que você precisa, me confia em mim, enfim, isso é bem importante. Mas tem a gente pode incorrer naquele risco de nós não podermos errar, né? Já que você tem espaço de fala, a Cris, que é a griot que me introduziu ao mundo negro histórico, ela disse isso uma vez para mim: nós temos que ter bastante cuidado quando a gente tem espaço de fala. E a pergunta que tu me fizeste, se fosse uma entrevistada juíza branca, como é que tu trataria? Isso traz uma responsabilidade para nós também, nesse sentido. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu é mais cobrada, tu tem uma cobrança por desempenho, tu tem uma cobrança para que as tuas decisões sejam totalmente libadas dentro de um universo inteiro de coisas que tu faz. É muito positivo ter a referência, mas isso acaba pesando, porque aí tu acaba falando por todas. E é isso mesmo? Deve ser assim ou não? Difícil. É um pouco assim, claro. Eu fui criada, e eu acho que uma grande parte das pessoas que está aqui também foi criado desse jeito, né? Eu tive a grata satisfação de ouvir a Grada Quilomba há dias atrás em Paraty, quando ela veio lançar o livro dela, Memórias da Plantação. Eu tinha uma versão de um dos capítulos só em português, e a Grada diz isso, que ela lá em Portugal, na periferia, ela foi criada ouvindo a mãe dela dizer que ela não podia errar. Eu disse: puxa vida, eu também. Tu tem que ser melhor que os outros sempre. Por quê? Porque conforme você vai fazendo a sua caminhada, a sua trajetória, cada vez mais as pessoas vão tentando desconstituir a tua imagem e procurar onde está o teu erro. Então, para que você consiga o mesmo espaço que uma pessoa branca, você tem que ser melhor do que a pessoa branca. Não basta que você seja igual a ela, né? Por isso os nossos números aí demonstram tantas desigualdades, principalmente com relação à mulher negra. Desde o início na magistratura, sim, eu de alguma forma procurei a maior perfeição possível. É claro que a gente chega num momento da vida e do exercício da jurisdição no qual e isso também foi uma coisa que pesou sempre bastante para mim, mas hoje eu trabalho com a minha consciência, né? De voltar para casa com a certeza de que eu fiz o que eu podia fazer e eu fiz o que eu entendia como certo, como correto. Mas eu sei, sim, que os olhos da sociedade
de um modo geral, não restringindo aos meus pares, os olhos, eles estão sempre pesando sobre mim, e o mínimo deslize que eu possa dar, ele pode sim, em razão da nossa estrutura racista, dar uma dimensão muito maior para alguma coisa que eu faça do que uma pessoa não negra faça. Isso ainda é assim, e eu não posso trabalhar sem ter esse dado como um elemento importante no meu trabalho. Muito bem. Então, quando tu ascendes na carreira e aí tu começa a usar o teu espaço de fala para abrir outros caminhos e abrir outras possibilidades, tu pensas no Departamento de Direitos Humanos. Como tu usa a tua voz, o teu espaço e, de uma certa forma, o teu poder para abrir outras portas e, de uma maneira geral, buscar a justiça social da forma como ela deveria ser feita, num ideal de país justo? O que a gente procurou durante o período em que estivemos no Departamento de Direitos Humanos, e foram até junho, 18 meses, foi exatamente trazer para dentro da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul o debate da questão racial, né? Não existe como, esse é um entendimento meu, pela jurisdição que eu presto, nos processos nos quais eu trabalho. Eu tenho 10 anos de jurisdição criminal, mas eu já fiz a jurisdição comum civil, família, enfim, juizado especial criminal. Não existe como a gente desconsiderar a questão racial nas relações no nosso país, no nosso estado, e desconsiderar o quanto isso impacta na nossa vida, né? na vida das pessoas em sociedade. A gente tem 2 lugares, né? O lugar do branco e o lugar do negro. A vida para o branco, escolhida, destinada e determinada para o branco, e a vida escolhida, destinada e determinada para o negro. E a partir daí uma série de reflexos, né, situações que vão se espraiando e repercutindo no nosso dia a dia. Então, quando a gente trabalha... Eu não sei trabalhar sem pensar em justiça social. Ingressar na magistratura, para mim, era uma forma de realizar a justiça social. E aí, quando a gente fala em justiça social, a gente percebe que o direito não dá conta disso. Porque as leis foram feitas por alguém, para alguém, em um determinado momento da história, com um determinado objetivo. E aí eu preciso da filosofia, eu preciso da sociologia, e eu preciso um olhar multidisciplinar sobre todas as questões. Então aí a gente vai fazendo o trabalho no IAJ também, para concessão de bolsas para estudantes, depois de formados, negros e indígenas, para que eles possam competir em condições de igualdade nos concursos para a magistratura. A gente ouve a população, ouve a comunidade, como, por exemplo, a gente trabalha com o pessoal nos quilombos, a gente vai, como amanhã, a gente vai lá para um assentamento ouvir a questão da mineração. Tudo isso a gente tenta trazer para dentro da magistratura, por intermédio da nossa associação, tenta vocalizar essas demandas, tanto na associação como no IAJ e no nosso dia a dia, lendo, escrevendo, colocando luz sobre essa problemática, essas problemáticas, essas situações que nos tocam, né? Falando dos sucessos, e aí as histórias felizes que também acontecem, tenho certeza, que são talvez em menor número, mas acredito que elas aconteçam, senão a gente não tem um motor também que nos impulsiona. A gente não pode ser só feito de más notícias e, afinal de contas, nossa Constituição não é só essa. Algumas boas histórias te inspiraram para que tu continue fazendo esse trabalho? Tem alguma história especificamente que tenha te marcado, que ao final do dia você sentou e disse, sim, estou fazendo o meu trabalho como eu gostaria? Sim, várias, muitas delas. Puxa vida. Tem uma história
que aconteceu há muitos anos atrás. Eu já relatei ela uma vez e ela é de muito impacto. Ela é uma história de alguma maneira dolorosa. Mas vamos lá. Posso contar? Vamos lá, vamos lá. Eu recém tinha ganhado, acho que a minha primeira filha. Estava numa comarca do interior e um dia chega na minha... Eu quero escrever sobre isso depois. Tá lá no meu caderninho. Um dia chega na minha sala a minha assessora e diz: doutora, tem um processo de uma criança que chegou, as meninas vão ser abrigadas. E são 2 crianças. E eu disse: bom, vamos olhar, vamos ver o que é. De repente a gente vai lá no abrigo. E quando eu me dei conta, eu olhei, eram mãe e filha, 2 crianças. Uma tinha 10 e uma era recém-nascida. Elas foram abrigadas e a gente foi fazendo acompanhamento, fomos ouvindo toda a equipe multidisciplinar para que a gente entendesse qual era o melhor caminho para aquelas 2 crianças. E o melhor caminho, em princípio, seria fazer com que a recém-nascida tivesse um lar, uma família estruturada, pai, uma mãe, suas referências. Mas, por outro lado, a gente tinha uma outra criança que entendeu-se, porque era a única referência que ela tinha, maternar, ser mãe, né? E ela se tornou mãe daquele recém-nascido. Como decidir aquilo? Com muita dificuldade a gente optou, e eu falo em a gente porque eu gosto das decisões coletivas, principalmente na área da infância, por deixar as 2 crianças juntas, mãe e filha. Com o tempo, eu consegui conectar essa minha decisão com a nossa história de mulheres negras nesse país, né? Nós viemos para cá e as nossas ancestrais tinham seus filhos e a primeira coisa que se fazia com elas era lhe tirar os filhos. A única razão para sua existência. Elas vinham para cá, elas rasgavam as suas saias, elas faziam as abaiomis, elas entregavam as abaiomis como amuleto e forma de proteção aos seus filhos, e aquilo as fazia continuar sobrevivendo. Então, essa conexão que eu consegui fazer com a decisão judicial de manter mãe e filha negras, que estavam em condição, a mãezinha em condição de escravidão, numa casa que não era dela, ela não vivia com a família dela, ela vivia numa outra família, prestando serviços desde os 7 anos de idade. Eu percebi que a gente conseguiu tirar aquela criança de uma situação de escravização e dar a ela um sentido à sua vida. Foi uma das grandes histórias, uma grande lição. É isso. Não, é bem importante a gente, embora nós saibamos que aconteçam, mas talvez a gente mantenha um distanciamento para manter um pouco de sanidade em meio a esse mundo. Uhum. E aí, falando um pouco disso também, que é bem importante, principalmente em relação à mulher negra, no sentido do quanto a gente tem de carga, enfim, muito mais que todas. Como tu cuidas da tua saúde mental? Como tu enxergas a necessidade e a importância de trabalhar também esse tema? Como tu acha que nós podemos fazer para manter a nossa saúde mental sempre em dia, na medida do possível, de um cenário crítico? Eu acho que a gente tem que se reunir, né? Eu acho que a gente tem que estar junto, a gente tem que conversar muito, a gente tem que trocar ideias, a gente tem que desabafar, a gente tem que se olhar, tem que se enxergar, tem que se tocar, né? Se abraçar muito. Eu gosto de estar com as minhas filhas, eu acho que é muito importante ouvir as crianças, gosto de trazê-las a esses ambientes para que elas possam compartilhar com a gente e formar a sua identidade a partir de nós mesmos.
Gosto muito de viajar, de ler livros, de ver lugares bonitos, tirar fotos coloridas. Eu acho que essas são formas da gente sair desse ambiente, né, que muitas vezes não é tão... não nos traz tantas coisas legais, digamos assim, ainda mais eu que tenho a jurisdição criminal, mas... E é uma forma da gente poder viver, né? Viver, estar junto com os outros. Eu acho que reunir é o mais fantástico de tudo, né? A gente poder estar junto e poder se olhar. O ano passado eu participei de um seminário sobre 30 anos da abolição e lá pelas tantas, no final, eu pedi a palavra e falei exatamente isso, que durante 20 anos de judiciário, muitas vezes eu não me sentia pertencente àquele ambiente, né? Poder judiciário, um judiciário branco e masculino. E, ao mesmo tempo, eu ainda não conseguia me sentir pertencente ao nosso mundo negro, porque para eu poder sobreviver dentro do judiciário, ele me impunha muitas vezes um comportamento branco. Tanto é que, falando sobre cabelo antes, tal, a gente estava conversando, quando eu iniciei o concurso, eu tinha o cabelo crespo comprido, como tenho agora. E eu terminei de fazer as provas do concurso com cabelo liso, alisado e curtinho, usando terno, né? Então, assim, completamente me adequando ao que o sistema exigia de mim para que eu pudesse estar dentro dele. Então, hoje, estar nesses espaços, compartilhar, dividir, trocar ideias, ouvir o outro e poder dividir com o outro o que eu penso, são formas que eu tenho para me sentir feliz. E eu me sinto feliz assim. Que orgulho, que orgulho. A construção da identidade, ela independe de tempo. Algumas pessoas se descobrem negras, levam um tempo para se descobrirem, para se entenderem, e a gente tem poucos exemplos de quem não teve que se invisibilizar para fazer parte de espaços, né? Eu sei que eu sou um exemplo, a Cris é muito a minha mentora nesse sentido, que de fato quando eu comecei a frequentar os espaços e comecei a andar, é que opa, tem alguma coisa acontecendo aí, alô, Douglas Cabelo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a fazer essa transformação, e ele é bem importante. O impacto que tem, não só visual, mas quando as pessoas olham, é transformador. E aí, eu pergunto para ti também, sobre essa nova... esse novo movimento, acredito que a Mariana vai falar um pouco sobre isso, mas esse novo movimento, de como tu tem visto esses movimentos da magistratura negra, tem alguns movimentos de advogadas negras, advogados negros, como é que tu tem visto se tu tens percebido o impacto, pelo menos da movimentação, de ter o Comitê da Igualdade Racial, como esses movimentos dentro do judiciário têm impactado e influenciado ou as decisões, ou no mínimo o senso crítico, ou no mínimo trazido à tona a discussão, ou pelo menos, botando o elefante na sala, para que as pessoas possam começar a olhar para isso. Tu percebeste que tem diferença ao longo, desde que começou para agora? Sim, muita diferença, porque vamos dizer, até 2013, a gente não tinha nenhum dado com relação, no caso da magistratura, ao percentual de magistrados negros e brancos, né? E a partir de 2013, então, quando o Joaquim Barbosa fez o primeiro censo pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente viu que nós éramos só 15% da população, dos magistrados, em detrimento dos 54% da população. Então, a partir daí começam a vir os movimentos, a gente faz o encontro dos juízes negros, da mesma forma. Nos grandes escritórios hoje já se tem projetos específicos para isso. Em São Paulo tem o Incluir Direito, tem a Aliança pela Igualdade, que são projetos que estão sendo levados com o mesmo objetivo, de se visibilizar os profissionais negros, demonstrar que eles são absolutamente capazes de ocuparem os espaços e, mais do que isso, chamar a atenção de que eles não estão ali. Nós não estamos no Poder Judiciário ou estamos subrepresentados, nós não estamos, por exemplo, nos grandes escritórios de advocacia
e nós precisamos refletir sobre isso. O que vem evoluindo? Hoje a gente já tem em Porto Alegre, por exemplo, o Instituto de Acesso à Justiça, onde a gente faz a distribuição de bolsas para incluir jovens nas escolas de preparação para as carreiras jurídicas, né? E as escolas estão sendo parceiras porque elas viram um elefante caminhando na sala, né? E a gente vai firmando convênios com eles e colocando os estudantes lá. Interessante assim, eles são os únicos, né? São só os bolsistas, porque é muito caro, né, gente? É complicada a coisa para a gente conseguir dar conta de poder ocupar, de poder fazer um curso de formação e depois poder ocupar o espaço. Então esse é um caminho, né? Fazer as mentorias em todas as áreas, né? Você ter mentor daquele que é um candidato às carreiras jurídicas, você ter um mentor daquele que vai ser candidato a ingressar nos grandes escritórios do Brasil, você ter um mentor que vai orientar esses profissionais que estão empreendendo é fundamental. E eu acho que a gente vem numa caminhada importante de visibilização. Tanto é assim que, é claro, infelizmente hoje sou eu e poucos outros profissionais, mas a gente corre para o país inteiro já falando sobre isso. Obrigada. Eu gostaria que tu desse uma última palavra no sentido de que como nós fazemos para manter a esperança? Nós falamos essa palavra hoje ali. Como nós podemos manter a esperança, a força, mas também nos dando o direito de ser vulneráveis quando preciso, mas como a gente consegue manter para poder seguir? Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender, compreender, aceitar que nós somos capazes. A gente tem que estudar muito, não arredar pé de espaço nenhum, porque eles são todos nossos. Não só não arredar pé, como ir entrando pelas frestas, porque elas estão ali, a gente pode pelas frestas conseguir chegar a determinados lugares. E eu acho que a gente tem que comemorar muito, com muita alegria, todas as nossas conquistas. A conquista de um é a conquista de todos, né? A gente pode ser vulnerável, sim, a gente pode chegar em casa às vezes e dizer não dá mais, mas vamos adiante, porque tem tanta gente atrás de nós que fez tanto para que a gente chegasse até aqui. Eu assisti o Topo da Montanha semana passada e quando a gente ouve, né, o Luther King dizendo que ele precisa passar o bastão, nós que estamos aqui, a gente tem que passar o bastão adiante, né? Se ele teve a esperança, se ele acreditou que ele podia passar o bastão, é porque ele sabia que nós estaríamos aqui para receber o bastão dele, e a gente tem que ir adiante e fazer isso. Então acho que a gente tem que ter esperança e a gente tem que acreditar no que nós estamos fazendo. Acho que o principal é nós acreditarmos em nós mesmos, em todos os outros que estão à nossa volta. Sem isso, não pode, não pode. Eu acredito em todo mundo que está junto comigo, que me empurra, e eu vou empurrando todo mundo e vou puxando, e eu acho que é isso. A gente tem que se unir, tem que ter alegria, compartilhar e acreditar. Senhoras e senhores, doutora Karen Luiz Pinheiro. Nós escolhemos o dia de hoje, né? Dia 25 de julho de 1992, lá na República Dominicana, na cidade de São Domingos, um grupo de mulheres, um encontro de mulheres negras latino-afro-caribenhas. No final desse encontro, elas colocaram como demanda criar esse dia internacional, né? Isso, todos os países lá presentes
né, assinaram essa carta, né, e foi criado esse dia, então, em toda a América Latina e no Caribe. E nós queríamos homenagear uma pessoa que nos representasse, né, que trouxesse a sua história, que nos fosse inspiradora, e eu creio que a juíza doutora Karen Luiz Pinheiro, não tem outra pessoa melhor hoje, eu acho, uma mulher do Rio Grande do Sul que represente tão bem as mulheres negras. Então a gente fez uma pequena homenagem para ela e eu gostaria de entregar e tu então depois tu lê. Depois tu lê para nós todos, né? Então, Luiz, receba da Reafro, de todos os amigos aqui presentes, a tua homenagem, que é uma inspiração para nós e que a gente possa juntos nessa caminhada, seguindo juntas, né, por muito tempo. Tá ok? Tudo de bom. Obrigada, mãe. Ah, que linda! Obrigada. Vou ler a daqui. Quer que eu segure para ti o microfone? Agradecemos pela representatividade e pela força de todas as ações criadas que cada vez mais dão voz ao nosso povo e às mulheres negras. É a nossa homenageada como Mulher Negra Referência 2019. Puxa, que honra. Obrigada. Eu queria falar mais uma coisinha, posso? Posso falar mais uma coisinha, então? Gente, ela tá pedindo para falar mais alguma coisinha. Será que pode? Oh, que difícil. Receber uma homenagem dessas é uma satisfação imensa. Não tem nem palavras. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre no ano passado, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia estaria aqui sendo homenageado pelo meu povo. Então, o que eu queria dizer para vocês, para a gente finalizar, é que eu preciso de vocês. E quando a gente ocupa um espaço que não é branco, não é negro, um espaço que é branco, é muito difícil a gente transitar nele e, ao mesmo tempo, conseguir vocalizar demandas que são próprias nossas, né? Porque as pessoas lá, elas não enxergam o mundo, elas não compreendem o mundo da mesma forma que nós compreendemos. Nós compreendemos o mundo, vemos o mundo e sentimos o mundo a partir do racismo, né? E a minha fala, ela hoje, porque ela é predominantemente minha, ela tem que ser a fala de todos vocês, de todos nós, né? Então é por isso que eu preciso de vocês, eu preciso de nós. Seria isso. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Então, acabaram com a pessoa, mas vamos lá, né? Tem comida, tem implicantes, tem hashtag AfronTalks, Instagram, Facebook e todas as redes, por favor, é isso que impulsiona e alavanca nosso evento. Nossos parceiros que estão aí fora e os que também não estão presentes aqui, mas estão que financiam o nosso projeto, nos ajudam, precisam então dessa força. E hoje, você que comprou o teu ingresso, você que está vindo aqui consumir algum produto, saiba que a gente está praticando aí, o que a Cris depois vai falar um pouquinho mais pra gente, que é o verdadeiro Black Money. Façam isso e nos alavanquem nas redes sociais, sigam a TV Nação Preta e nos ajudem aí a continuar conseguindo fazer esse evento. Mês que vem tem mais e hoje ainda tem mais, gente. Não vai embora não, por favor. Fiquem à vontade de dar mais um intervalinho, 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um chopinho, né? Oba, tomar um chopinho. oba. Oi, alô, implicantes, aqui é o chopinho. Oba. E daqui a pouco a gente volta.
Boa noite a todas e a todos, boa noite aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Então, nós novamente aqui para falar um pouquinho no Afrontalks, né? Mais um projeto da REAFRO, da Rede Brasil Afroempreendedores, que é a Associação Gaúcha de Afroempreendedores. Então, a doutora Karen respondeu a pergunta da Dessa, dizendo como é que ela mantinha a saúde mental, né? E eu concordo plenamente com ela, é nós estarmos juntos, né? E isso é uma coisa que a REAFRO e os seus projetos tentam fazer, né? De nós estarmos juntos é a única forma de nós nos fortalecermos, porque o racismo, ele adoece as pessoas. E a gente, para enfrentar o mercado lá fora, a escola, a faculdade, o nosso trabalho, se nós não tivermos momentos como esse de estarmos juntos, trocando ideias, conhecimento, nos enxergando um no outro, a gente adoece realmente. Então são muito importantes esses momentos. E hoje esse dia é muito especial, onde acontecem muitas atividades referente ao 25 de julho. Eu falei que o 25 de julho, o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, nasceu do encontro de mulheres negras lá na República Dominicana, em São Domingos, em 1992, então fez 27 anos, né? Se não está tão certo as minhas contas, 27 anos celebrando esse dia tão importante. E eu trouxe uns dados aqui, porque meu papel sempre é falar alguma coisa sobre o racismo, sobre como a gente pode enfrentá-lo, palavras e frases racistas que a gente ouve todo dia. Mas antes eu queria trazer para vocês alguns dados, né? Que as mulheres negras ocupam posições as mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Como, por exemplo, no mercado de trabalho, né? As mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas em todas as suas atividades. E o Instituto Locomotiva colocou, isso foi em 2017, que o salário de uma mulher negra com ensino superior completo é, em média, R$ 2.900, né? E dentro desse mesmo salário, o de uma mulher branca é de R$ 3.800, na mesma função. Então, existe ainda muitas diferenças que a gente tem que vencer. O Rio Grande do Sul tem várias mulheres negras importantes, né? A doutora Karen é uma delas e ela veio mostrar aqui essa importância, mas eu anotei alguns nomes aqui para não esquecer da nossa contemporaneidade, né? Nós temos a Maria Conceição Lopes da Fontoura, fundadora de Maria Mulher, né? A doutora Maria Conceição Lopes da Fontoura, a doutora Lúcia Regina, a doutora Fernanda Oliveira, a juíza Karen, né? A professora doutora Petronília, que criou todo o projeto das cotas para as universidades, né, no governo do Tarso Genro, quando o Tarso Genro era ministro da Educação, tudo daqui do Rio Grande do Sul, né? A nossa ministra, que faleceu ano passado, a Luísa Bairros, né? Então, nós temos muitas mulheres negras gaúchas importantes. A minha mãe, a mãe de vocês, as nossas avós e tias, todas elas lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Claro que os nossos pais, tios, avós também, mas com certeza as mulheres tiveram um papel fundamental, né? E na história a gente vê com Luísa Marim, né, que criou aquele filho maravilhoso, Luiz Gama, né, abolicionista, um cara que mudou a história do negro no Brasil,
essa mulher que foi escrava, que depois teve o seu filho vendido, Luiz Gama, e que sempre foi uma líder, uma guerreira, né? Filipa, Dandara, hoje Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Ana Flávia Magalhães, enfim. A gente poderia passar aqui a noite inteira falando de mulheres negras muito importantes. E cada um de nós devemos honrar essas mulheres, né? Essas mulheres que vieram antes de nós e principalmente da nossa família. Porque se a gente não honra as mulheres da nossa família, nós não honramos as outras mulheres. Então é muito importante isso, essa história das nossas famílias, que eu sempre falo em todo o Afro Talk. Vocês têm que conhecer a história da família de vocês. Isso é fundamental. Isso é saúde mental também. Porque o tempo inteiro a gente aprende só na escola só sobre a abolição, né? Sobre a escravidão, enfim. E poucos heróis são estudados. E a nossa família já é cheia de heróis. Então a gente tem que conhecer essa história toda. E hoje eu trouxe uma frase, eu sempre trago uma frase racista para a gente refletir. E hoje é uma que diz: eu não enxergo cores, eu enxergo seres humanos. Normalmente a gente ouve isso assim quando as pessoas começam a discutir sobre racismo. Não, eu não enxergo cores, eu enxergo seres humanos, somos todos humanos. Então, quando vocês ouvirem isso, pode ter certeza que essa pessoa é racista. Porque nós não somos todos iguais, e que bom que nós somos diferentes. E as pessoas têm que respeitar essas diferenças, né? Se somos todos iguais, se eu não enxergo cores, por que quando a gente vai em alguns restaurantes a gente não enxerga negros? Em algumas lojas a gente não enxerga negros? Em alguns consultórios? Enfim, quando a gente chega lá no Tribunal de Justiça, a gente enxerga negros para serem julgados, mas não os juízes, né? Os desembargadores. Então, se somos todos iguais, não existe cores, por que nós não estamos lá se nós somos 54% da população brasileira? Então, tento refletir sempre sobre isso. E a doutora Karen falou que nós temos que estar em todos os lugares. Isso é uma verdade, porque na sociedade tem lugares específicos. Por isso que quando a gente está num posto superior, as pessoas chegam e nunca acham que é a gente. O chefe, o gerente, enfim, o dono daquele espaço, as pessoas sempre ficam perguntando: onde é que está? Quero falar com a dona, com o gerente, né? Porque não é espaço para nós. Para essas pessoas nós estamos no lugar errado. Nós não fomos trazidos de África para isso. Então, quando a gente acende um pouco e ocupamos certos espaços, eles olham com estranheza. Como assim? É ela? É ele? Não, eu quero falar com o chefe da cardiologia. Não, mas é o doutor fulano de tal. Ele nunca acredita que seja, mas ele acredita que nós somos, que eles não enxergam cores, e sim seres humanos. Isso só é uma mentira, porque se eu não enxergasse cores, eu não ia estranhar tanto quando eu vejo uma juíza negra, né, no Tribunal de Justiça de qualquer vara. E isso ainda causa muita estranheza. Então, não é somente dizer: eu vou estudar e eu vou ser doutora disso, ou eu vou ser aquilo outro, porque antes a gente achava: eu vou estudar e pronto. Eu estudei, me formei, eu vou alcançar tudo que eu quero, porque a gente vive numa sociedade justa, onde as cores não são levadas em conta. E aí, quando a gente sai da universidade, cai a ficha e vamos ver que muitos dos nossos colegas não negros vão atingir certas coisas que nós não. Então, muitas vezes nos colocam isso em cima de nós como uma culpa. Não, tu não é suficientemente capaz. Tu não estudou o suficiente, então tu tem que estudar mais, tem que estudar mais, tem que estudar mais. Mas não é só estudar. É porque nós vivemos numa sociedade que não prioriza a equidade. Uma sociedade
branca, machista, em que acha que nós não podemos estar naquele lugar. Então, a gente trabalhar isso é muito importante com os nossos filhos, irmãos, primos, as crianças que estão vindo por ali, que ele pode sim, mas não vir com aquilo do merecimento, da meritocracia. Não, se tu estudar bastante, tu chega lá. Sim, tu tem que estudar bastante, mas só isso não basta. Tem que ter políticas públicas que a gente consiga acessar, né? Por isso as cotas são importantes. Então, a dica de hoje é, quando vierem com essa conversa, eu não enxergo cores, eu enxergo seres humanos, vocês já têm que ter a resposta em cima da língua, em cima da frase. Quando vocês entram num restaurante, vocês dão uma olhada, além de mim, quantos outros negros tem aqui? Além do garçom, quem mais? Enfim, né? Então, isso é a resposta para aqueles que acham que tudo está bem assim e que nós somos todos da mesma cor e todos temos o mesmo acesso e que essa igualdade, né, que eles colocam e que ela realmente não existe, né? Para nós ainda não existe. Então, estarmos juntos é muito importante para isso. Conhecermos a história da nossa família, a história da nossa ancestralidade, é muito importante nessa luta, porque isso nos fortalece mentalmente, espiritualmente, para a gente estar lá no nosso trabalho, lá na nossa universidade, nas ruas, na loja, no supermercado, nós sabemos quem nós somos e andarmos sempre, né, com a cabeça erguida, sabendo que nós somos pessoas inteligentes, valorosas, que merecemos sim ascender. E o propósito da Reafra é isso, é a ascensão econômica do povo negro, porque sem dinheiro nós não chegamos lá. Nós temos que ser dono dos nossos negócios, nós temos que praticar o Black Money e daqui a pouco a Mariana vai estar aqui falando sobre isso. Então, um beijo no coração de todos vocês e não desistam e se encontrem e fiquem juntos e vamos formar uma frente, vamos votar em candidaturas negras. Por que nós não votamos em negros? O ano que vem tem eleição, né? Se nós somos 16% da população de Porto Alegre, nós temos que conseguir eleger algum negro, alguma negra. Será que nenhum presta? Nós exigimos do candidato negro até se ele tomou a vacina da gripe. Agora, do branco, a gente não pergunta essas coisas. Então, fica aqui a dica, vamos eleger pessoas negras na eleição 2020 para a vereança de Porto Alegre. Obrigada. Olá, boa noite a todas e a todos. Me chamo Mariana, sou filha da Cristina Devandoir Carvalho dos Santos. Sou advogada, empreendedora, coordeno o Afro Mentoring junto com a Raquel Santiago, minha parceira. Fui uma das fundadoras da Reafra Nacional e estou na liderança do Grupo Mulheres do Brasil. Dentre tantas outras atividades que não sou eu, mas tenho certeza que a maioria das mulheres negras aqui fazem, a gente faz multitarefas. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Black Money com vocês, principalmente nós, mulheres negras. A gente tem uma certa dificuldade de atribuir valor ao nosso trabalho, principalmente quando o nosso trabalho é serviço e não um produto assim. No Afro Mentoring, eu e a Raquel tivemos várias perguntas sobre precificação, de como eu consigo fazer para precificar,
né, a minha hora, ou o meu serviço, ou o que eu estou fazendo, né? Então, a gente desenvolveu, a Unília desenvolveu calculadoras para as nossas mentoradas que tinham tanto serviço quanto produtos, para que a gente conseguisse acertar mais. Mas eu percebi que, apesar da gente ter uma metodologia para desenvolver a precificação, as mulheres dentro da mentoria ainda tinham uma vergonha de cobrar, né, pelo que elas estavam fazendo. E, gente, a gente precisa perder o medo de falar de dinheiro. A gente precisa perder o medo de cobrar, né? De cobrar pelo nosso serviço. E, principalmente, várias daqui que eu conheço, né, homens e mulheres, mas várias mulheres aqui são ativistas sociais e trabalham, e a gente trabalha muito sobre voluntariado, né? Mas a nossa hora tem um custo. No final, vocês não pagam a conta da luz ou a conta de água com vocês porque vocês são ativistas. Ah, não, eu fiz tantas horas de trabalho voluntário ou tantas horas ajudando determinada instituição, né, ou liderando alguma atividade. Então, não tenham vergonha, né, porque ativismo tem preço, né, tem preço, né, tem hora, né, precisa do nosso tempo, precisa do nosso empenho, precisa das nossas ações. A Raquel sabe, foram dias e dias, né, noites e noites acordados para rodar vários programas, e a gente precisa saber que tudo isso tem um valor, e as pessoas, principalmente as pessoas brancas, não raro, elas acham que, olha que bonito, vem aqui falar sobre negritude, ou aqui falar sobre feminismo, ou aqui falar sobre, né, determinadas áreas sociais, e não entende que determinada fala, né, teve uma construção de conhecimento por trás dela. Então, e essa construção não é de graça, né? Vários cursos, várias, né, capacitações que a gente faz para estar lá falando e realmente aquele conteúdo ter um peso. Então, eu sou, apesar de trabalhar com o direito, nos outros momentos fora da minha profissão, eu sou uma pessoa super informal, né? Gosto dessa aproximação, gosto do informalismo, e várias vezes eu aprendi isso com a Unília. A Unília me ensinou muito, é uma escola, e aprendi muito com ela, assim, gente, a gente tem que começar a direcionar as nossas forças, e quando a gente for criar os nossos projetos, sendo como ativista, sendo como empresária, sendo como, né, autônoma, seja lá como for, porque também tem o intraempreendedor, né, que empreende dentro de uma empresa, seja como for, onde que a gente estiver, a gente tem que saber o nosso valor, né? Como é que aqueles profissionais daquele mercado, negros e não negros, ativistas ou não ativistas, estão se comportando e quanto eles estão cobrando. E, gente, quando a gente vai olhar o preço dos profissionais no mercado, a gente se assusta. Pô, aquela pessoa cobra tudo isso para fazer o que eu faço de graça, né? Então, assim, não tenham medo de cobrar. Não tenham medo de precificar. E não tenham medo de falar, eu quero ganhar dinheiro. Essa filosofia que vem muito da construção europeia, né, cristã, de é feio ganhar dinheiro, a gente tem que começar a desconstruir para ontem. Para ontem. Romper com esse viés inconsciente e começar a trabalhar o nosso nome. Apesar de vários de nós, pessoas negras, né, mulheres negras, sermos assalariadas e trabalhar, é importante tu fazer o teu nome. Porque se um dia a empresa fechar, o local privatizar, né, tu tem o teu nome, tu construiu a tua história. Tu não vai para o mercado sem ninguém saber quem tu é. A gente viveu algumas ondas passadas de geração, onde as pessoas, principalmente na década de 40, 50, 60, entravam num trabalho, no emprego, e saíam a vida inteira
né, se aposentavam no mesmo emprego. E hoje a gente tem uma crise de desemprego no Brasil, que isso não é mais permitido. As coisas mudaram e a gente tem que entender que as coisas mudaram. E que bom que mudaram. A gente tem que olhar algumas questões como uma evolução natural, né? Às vezes as pessoas ficavam muito tempo trabalhando porque, né, formavam suas famílias e assim que a vida era. Às vezes nem gostava tanto do trabalho, mas ficava lá 10, 15, 20, 30 anos no mesmo trabalho, porque tá ali, tá estável. E hoje o que a gente tem é trabalho, não é mais aquela relação empregatícia que a gente tinha. Então, o que tem trabalho? Qual é o valor do meu trabalho? Né? E o que eu estou vendendo? Para quem que eu entrego? A gente tem que ter, dentro ou fora de uma empresa, sendo empreendedor ou não, sendo empregado, a gente tem que saber para quem a gente entrega. Isso que eu faço dentro da empresa, qual é a minha contribuição dentro dessa empresa? O que eu entrego? Qual é a minha função? Parar e ter aquela visão meio de fora, né? E aí tu vai perceber qual é o teu valor, qual é o valor daquilo que tu faz. E vai pro mercado e compara o teu valor. Se aquilo que, né, o teu chefe, teu patrão, tá te entregando, tá nivelado com o valor do trabalho, com o valor do mercado, né? E não ter medo de cobrar, e não ter medo de chegar. Eu tava falando com um amigo meu, que ele é um homem que assumiu algumas funções de treinamento dentro da empresa e depois ele voltou pro cargo dele. E ele falou: Mariana, mas eu, quando assumi determinada função, eu fui lá e renegociei meu trabalho. Pô, tô assumindo essa função ainda como supervisor. Eu entrego isso em muito menos tempo do que o fulano. E aí eu fui analisar a empresa dele, porque eu trabalho também com compliance e tal. Fui olhar, tinha uma diferença salarial para a mulher que era negra, que trabalhava na empresa, no mesmo cargo que ele, 4 vezes maior. Ele é um homem negro. Ele ganha 4 vezes mais que uma mulher negra na mesma posição dele. Porque ele foi lá e negociou. Olha, fulano no cargo de supervisor, ocupando essa função, com tantos horários, com essa carga horária, entregando neste tempo este projeto, é tanto, meu filho. É tanto. Então, assim, a gente fica muito pensando nos outros. Não que a gente não possa fazer voluntariado. E eu acho, e olha quem falando, porque eu sou a rainha do voluntariado, né? Filha da Cristina. Então, mas a gente tem que começar a falar que nem tudo na vida é voluntariado. As nossas contas não se pagam com voluntariado, né? Então é importante a gente saber disso. E é importante a gente fazer o nosso nome. Se um dia alguma coisa acontecer, que nem o nosso canudo, né, das nossas formações, os nossos certificados, tudo que a gente tem, a gente pode perder tudo. Mas o teu título de graduação, de técnico, disso, de mestrado, especialização, seja o que for, isso ninguém vai te tirar. Teu conhecimento, ninguém vai te tirar. E a imagem que tu vai construindo como profissional, como empresário, ninguém vai te tirar. Então, construam essa imagem, ainda que vocês trabalhem no setor público, como, por exemplo, a doutora Karen. Ela é uma referência dentro do setor público. Ela não precisava. Ela fazendo ou não fazendo a imagem dela, ela vai continuar ganhando a mesma coisa, com, né, essas questões de juízes, né, de prerrogativas de juízes, vão continuar a mesma coisa. Mas o peso da representatividade dela e as questões, a gente conseguir apoiá-la para ela alcançar aceleração dentro do setor público, né? Quem sabe teremos ainda a doutora Karen como desembargadora no Tribunal de Justiça de uma Câmara Criminal. A gente só vai conseguir colocar uma desembargadora negra lá se a doutora Karen estiver aqui na frente e na frente de vários outros, ocupando vários outros espaços. A gente não tem como lutar por vocês, mulheres negras agora principalmente falando, a gente não tem como lutar por vocês, a gente não tem como fazer isso se a gente não saber quem vocês são. Então não tenham medo de se mostrar. A gente teve agora ontem
uma entrevista e tal, e eu falando, gente, sempre as mesmas pessoas que aparecem, sempre... Eu quero mais é que tenha todo mundo. Todo mundo possa estar em outros espaços, uma puxa a outra. Olha, eu já fui, leva a outra. Ah, mas eu tô com vergonha. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra. Não tenham medo, mulheres, não tenham medo de errar. Não tenham, porque a gente deixa de acelerar alguns processos profissionais, né? Porque a gente tem medo de errar. E aí a gente não consegue gerar essa riqueza, a gente não consegue trazer um ciclo virtuoso de prosperidade para a gente e para os nossos. Então não tenham medo de, eu não sei, mas a fulana sabe, a minha amiga sabe, a minha irmã sabe. Eu vou trocar uma ideia, quem sabe ela pode ir comigo. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Ninguém sabe de tudo. E se vocês errarem, não tem problema, eu juro. Não tem problema. Passa, como tudo na vida. Os erros também passam. Não tenham vergonha de tentar, não tenham vergonha de errar e de voltar de novo a assumir, gente, não foi bom, mas no próximo vai ser melhor e no próximo vai ser melhor, porque a gente só aprende a caminhar caminhando. Pode ter o melhor livro de teoria, mas você só aprende a caminhar caminhando, você só aprende a andar de bicicleta andando, só vai aprender a empreender empreendendo. Não tem outra fórmula, não tem fórmula mágica, tá bom? Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui e nesse dia tão especial, tão importante, me senti super lisonjeada de ter ser convidada, né, para estar aqui nesse momento, nesse dia tão importante e para passar um recado para vocês. Vamos ajudar umas às outras, né? Vamos levar o princípio de sororidade do feminismo muito a sério entre nós mulheres negras, né? Não tenham medo de cobrar, não tenham medo de se valorizar, não tenham medo de se mostrar. A gente está aí para se apoiar. Obrigada. E já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sofro, hoje faço com meu braço meu. Solto a voz na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sofro, hoje faço com meu braço meu. Solto a voz na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou